Lulu, comida vencida. Agora você pegou pesado. Cadê o amor? Nunca imaginei isso de você. Fiz o L pra passar por isso. Companheiros, não tem comida vencida aqui não. É tudo gastronomia avançada. O arroz é crocante, o feijão é aromático, a carne, prêmio de maturação. Quem reclama tá negando a inovação. Brasileiro é forte. Venha e agradeçam ainda. Lulu, desse jeito não vai dar mais pra continuar fazendo o L. A picanha e a cerveja nunca chega. Está quase taxando a nossa respiração e agora até comida vencida você quer dar pra gente? Pessoal, estou revolucionando com o programa Comida Retroativa. Pega feijão vencido, arroz com prazo flexível, mistura e pronto. Banquete sustentável. O brasileiro é forte, aguenta tudo e quem sobrevive já está imunizado. Só me preocupo que vocês estejam com a barriga cheia.